Quem aqui já pensou em fazer alguma coisa que tinha certeza que ia dar certo, analisou, estudou e não fez? Quem nunca, né? No vídeo de hoje, nós vamos descobrir os mistérios da autossabotagem. Roda aí a vinheta e fica comigo até o final. Sejam bem-vindos ao canal Crescimento Pessoal. Eu sou a Cris Garcia. Acho que vocês estão cansados de ouvir eu falar isso, né? Mas, se você ainda não conhece o canal, aproveita, dá uma passeada aqui pelos vídeos, já se inscreva aqui também no botãozinho vermelho. E se você tá sempre aqui comigo, muito obrigada! Todas as terças-feiras, a partir das 19h30, tem vídeo novo pra vocês. E hoje nós vamos falar de autossabotagem. Gente, prestem muita atenção aqui nesse vídeo, porque, gente, ele é muito importante. Primeira coisa que eu vou dizer, antes de falar o que é autossabotagem, já vou falar logo que todos nós temos pensamentos autossabotadores. Mas o que é autossabotagem? Autossabotagem é uma série de comportamentos em que criamos empecilhos e problemas que nos impedem de chegarmos ao nosso objetivo. Isso acontece através de pensamentos negativos, inconscientes, e agimos de forma oposta às nossas necessidades, àquilo que a gente quer chegar. Resumindo, pensamentos autossabotadores são pensamentos negativos que me atrapalham chegar no meu objetivo. Muitas vezes eu já analisei, já estudei onde eu quero chegar, já tenho minha meta, porém algo acontece com os meus pensamentos autossabotadores e não me deixam chegar nesse processo. Gente, pensamentos autossabotadores são questões que a gente precisa tomar muita atenção aqui. Por isso que eu decidi gravar esse vídeo pra vocês, porque todos nós passamos por isso e às vezes a gente não tem muita informação. Então, o pensamento autossabotador, quando a gente fala numa linha de uma questão mais básica, a gente consegue ir trabalhando. Porém, se esses pensamentos estiverem de forma mais grave, eles podem trazer até doenças, como ansiedade, depressão, diabetes e doenças cardiopatas. Podem trazer sintomas psicológicos e sintomas físicos também. E falando de ansiedade, tem um vídeo aqui no canal, é novinho esse vídeo também, que eu trago um pouco sobre o que é ansiedade, como identificar, como tratar. Então assistam esse vídeo também porque vale super a pena. Eu vou trazer aqui pra vocês 8 formas de identificar se você está com os pensamentos autossabotadores ou não. Primeiro deles, quando a gente pensa mais negativo nas coisas do que positivo. Tudo a gente enxerga com olhos negativos. Qualquer situação que aconteça. Às vezes a situação é positiva, mas a gente tende a ver o lado ruim. É claro, gente, vou fazer um parênteses aqui, que o nosso cérebro, ele é mais... Ó, o barulho do galo cantando. O nosso cérebro, ele tende mais a ver as coisas negativas do que as positivas. Então foi feito um estudo, por exemplo, é mais fácil a gente ficar triste porque a gente perdeu 10 mil dólares do que a gente ficar feliz porque a gente ganhou 10 mil dólares. O peso do sofrimento, ele é maior do que a alegria de ganhar esse valor. Então já dá pra entender que o nosso cérebro às vezes prega uma peça, né? Se você estiver pensando assim, reflita sobre esse ponto. O segundo ponto é o medo constante de errar. É claro que ninguém erra de propósito, né? A gente não gosta de errar mesmo. Porém, quando a gente erra, a gente aproveita para aprender com aquele erro. A pessoa que tem um pensamento autossabotador, para não errar, ela prefere não fazer. Esse medo bloqueia a pessoa. O terceiro ponto é adia as tarefas mais importantes. São as tarefas que devem ser feitas, mas essa pessoa vai empurrando com a barriga. Isso chama procrastinação. Inclusive, meu último vídeo aqui no canal, eu falo das 4 raízes da procrastinação. Foi um estudo mais recente que teve sobre esse assunto. E também mais lá no comecinho do canal, eu tenho 4 vídeos, uma série, que eu falo sobre procrastinação, o que fazer, como desenvolver uma forma de eliminar a procrastinação da sua vida. Então assistam esses vídeos. O quarto ponto é insistir na autossuficiência. O que é isso? Insistir que eu sou boa o suficiente, que eu não preciso de ajuda. Isso também é um fator sabotador. Gente, nós sabemos que sozinho é muito mais difícil, né? A gente não consegue fazer as coisas sozinhos. A gente tem uma ilusão de que somos independentes. Claro, a gente pode ser independentes em algumas coisas, mas em outras não. A gente precisa das pessoas. Então o pensamento autossabotador, ele imagina que ele não precisa de ninguém, ele sabe tudo, ele não precisa buscar informações, ele não precisa buscar ajuda. Então isso também é um pensamento. Se você tem esse tipo de característica,
Tome cuidado. A gente tem uma ilusão de que somos independentes de qualquer coisa, mas não somos. Haja visto agora que a gente está passando aí nessa situação pandêmica, mas não é o tema desse vídeo, então não vou falar sobre isso. A quinta característica para você identificar se está se auto-sabotando ou não é a comparação com as outras pessoas. Quando você se compara muito com as pessoas, você está se auto-sabotando. Por quê? Você está vendo uma outra realidade, você está vendo uma outra situação, você está vendo uma outra casa, uma outra família, um outro trabalho que não é o seu. Então você deixa de ver aquilo que faz parte da sua vida para ver o que faz parte da vida de outras pessoas. E eu sempre falo que a grama do vizinho parece ser mais verde porque a gente vê ela de longe. Porque de perto ela também tem suas imperfeições e seus buracos. E tá tudo bem. Então vamos começar a olhar mais para dentro da gente. O sétimo ponto é não ser constante. Sabe aquela pessoa que começa uma coisa, aí tá começando a gostar, para. Começa outra coisa, para. Isso também é um ponto, gente, pra gente prestar bastante atenção com relação à autossabotagem. E aqui eu trago até mais alguns elementos. Por exemplo, tem pessoas que entram numa empresa, entram num trabalho e elas estão gostando, elas conseguem uma promoção, conseguem um cargo legal, um salário bacana e elas se sabotam. Elas pegam e por alguma coisa que não tá bom na cabeça dela, ela volta e começa tudo de novo. Aí ela vai para um outro emprego, ela consegue uma promoção, ela consegue um cargo, um salário legal, ela consegue desenvolver o seu trabalho e de repente ela volta para uma outra situação. Por quê? Isso também está ligado em crença de merecimento. Quando eu acho que eu não mereço alguma coisa, eu acabo me sabotando para eu sofrer com aquilo de novo. Olha como essa questão é interessante, né? É algo que eu acredito que eu não mereço, eu vou lá e me saboto para que eu não tenha aquilo. Pensa aí se vocês conhecem alguém. Eu dei o exemplo de empresa aqui, mas pode ser qualquer outro exemplo, tá? Às vezes a pessoa é empreendedor, ela investe num negócio, e aí quando ela vê que aquilo tá andando, ela dá um jeito de se auto-sabotar para aquilo não andar mais. Gente, pensa aí, esse vídeo é para vocês pensarem sobre essas questões também. O oitavo ponto é sempre dar desculpa para as coisas. Esse eu acho que é o mais fácil da gente identificar. Sabe aquela pessoa que dá desculpa para tudo? Então assim, eu não tenho tempo, ou eu não tenho dinheiro, ou eu não consigo. Aí envolve crenças também, que inclusive tem vídeo aqui no canal sobre crenças limitantes. Então acessa aí pra vocês assistirem. Vou até dar um exemplo aqui pra vocês. Sabe aquela pessoa que você fala assim, fulano, você precisa fazer atividade física. E ela fala assim, mas eu não tenho dinheiro pra pagar uma academia, ou eu não tenho tempo pra ir numa academia. Aí você apresenta uma solução. Você fala, não, mas tem vídeo hoje online, você pode treinar na sua casa, você pode fazer, mas eu não tenho tempo. Aí você fala, não, mas você pode acordar meia horinha mais cedo, ou fazer ali durante um intervalo, enfim. Mas não dá porque eu não tenho um tênis. Aí você fala, não, mas tem alguns treinos que não tem impacto, você pode fazer sem o tênis. E aí a pessoa vai dando desculpa. Chega uma hora que você cansa de tanta desculpa, né? Você fala, tá bom, não quer fazer. Gente, isso é característica de autossabotagem. Então pense se você também não está sendo a pessoa que está dando desculpa para alguma coisa que tem como resolver. O oitavo item, que é um item mais delicado, que chega até ter o abuso de álcool, drogas e compulsão por comida. Então, quando chega nesse ponto, é porque as coisas estão caminhando para um processo mais evoluído. Então, a gente precisa tomar muita atenção com relação a isso. Precisa procurar a ajuda de um profissional. Por que a gente se sabota? Por que o nosso cérebro faz essas 8 coisinhas aí que eu trouxe aqui pra vocês? Porque geralmente a gente quer evitar uma dor. Então, quando a gente quer evitar uma dor, a gente vai lá e sabota pra gente nem passar por isso. Por exemplo, eu tô aprendendo a dirigir. E aí, se eu não tenho isso muito firme comigo, de que eu necessito, de que eu quero, que isso é meu sonho, enfim, cada um vai ter seu motivo. Se eu não tenho isso muito certo, quando for a hora ali que eu combino com alguém de fazer uma aula prática, alguma coisa assim, sempre acontece alguma coisa naquela hora que me dificulta a ir fazer esse teste. Entende? Então, eu deixo algo de externo entrar na minha rotina pra me atrapalhar de ir fazer minhas aulas práticas. Mesma coisa, gente, com a academia. Na hora de ir pra academia, parece que acontece alguma coisa. O cachorro fica doente, o filho chora, a panela explode no fogão. Enfim, já entenderam, né? Então, o autossabotador, a sabotagem, ela evita da gente sentir uma dor que a gente colocou na nossa cabeça que às vezes não vai dar certo. Que a gente vai fracassar. Então, antes de fracassar, antes de sentir essa dor, eu travo. Eu não faço aquilo que eu desejo fazer. Agora eu vou trazer aqui pra vocês algumas maneiras de evitar
essa autossabotagem? Gente, fica até o final, porque esse vídeo tá maravilhoso. Primeiro, investir em você, investir em autoconhecimento. Eu preciso saber quem sou eu, o que eu quero fazer, quais são os meus valores. Eu preciso entender como eu funciono. O autoconhecimento é muito importante para eu saber onde eu estou me sabotando. E lembrando, todos nós temos autossabotagem e todos os dias, tá? Não é uma coisa que você vai vencer pra sempre, não. Sempre vai acontecer alguma coisinha ali que vai tentar te sabotar e você vai ter que lutar contra o sabotador. Uma outra coisa importante, siga um caminho, escreva o caminho. Saiba onde você quer chegar, quais são os objetivos, quais são suas metas. Eu vejo muita gente falando, eu não tenho meta, não tenho objetivo. Gente, pensem bem, porque uma vez que eu não tenho meta, que eu não tenho objetivo, eu tô fadada ao quê? Ao que a vida me entregar? Não é bem assim que funciona. Então, pensem nisso, escreva o caminho de vocês. O terceiro ponto é valorize os seus valores. Isso mesmo, valorize aquilo que você acredita realmente, aquilo que faz sentido para você. O quarto item é aprenda a lidar com padrões de comportamento. O que são padrões de comportamento? São questões que a gente aprende desde lá da época da infância e a gente vai repetindo muitas vezes esses padrões. Olha o sabotador aqui, ó. O sabotador aqui chama Maritaca. Mas elas não vão me parar, elas estão indo dormir agora, por isso que elas estão fazendo esse escândalo. Mas não vai atrapalhar no nosso conteúdo. Padrão de comportamento é aquilo que eu faço repetições, porque eu aprendi lá no passado. Porém, gente, às vezes eu repito alguma coisa e eu nem sei por que eu faço aquilo. Já viu também? Às vezes a gente começa a fazer uma atividade, alguma coisa que alguém ensinou a gente, e a gente sempre faz daquele jeito. E aí as pessoas perguntam, mas por que você faz assim? Ah, porque eu aprendi assim. E acaba não mudando. Então aprenda a lidar com seus padrões de comportamento. Saber aquilo que realmente é daquela forma mesmo e aquilo que você pode fazer algum tipo de mudança. O quinto ponto é desenvolver a autocompaixão e não a vitimização. O que é compaixão? Compaixão com você mesmo. Saber que às vezes nem tudo tá perfeito, nem tudo a gente vai conseguir controlar. Porém, o que eu posso fazer da próxima vez para que isso dê mais certo? E não ficar me vitimizando. Ah, por conta de alguma coisa eu não consegui fazer. Outro ponto muito importante, a gente está no sexto item, é tornar-se consciente. Quando a gente traz algo para nossa consciência, isso é muito mais fácil da gente lidar e da gente evoluir com essa ação. O tornar-se consciente também é você ouvir os seus sentimentos. Você ouvir o que o seu coração tá trazendo para você nesse momento. E o sétimo ponto que eu trago aqui, gente, é extremamente importante, que é tornar as coisas mais simples. Por que que o sabotador sabota muitas vezes? Porque a gente complica as coisas, a gente tem uma habilidade incrível de complicar as coisas. Ao invés de complicar aquilo que você quer realizar, simplifica. Começa do básico. Como eu comentei no outro vídeo, começa pelo alicerce, começa pela base. E conforme vão surgindo as demandas, você vai melhorando essas questões e você vai aperfeiçoando mais. Mas muitas vezes, muitas, e eu me incluo nessa, já fiz isso também, de deixar de fazer alguma coisa, porque eu coloquei como se fosse uma coisa muito complicada, sendo que na verdade eu poderia começar pelo simples. Então começa com o simples. Não fica deixando um monstro tomar conta de vocês. Se você tá gostando desse vídeo, já aperta aqui, ó, no botãozinho vermelho, se inscreva aqui no canal. Toda semana tem vídeos pra vocês, contando mais sobre o nosso dia a dia, o que a gente pode fazer, onde a gente pode melhorar. Eu falo de sentimentos, de autossabotagem, como esse vídeo, de metas, produtividade, enfim, um monte de coisa bacana aí pra vocês. O meu recado aqui pra vocês é o seguinte, se você está tentando e não está conseguindo evoluir sozinho, busque ajuda profissional, porque sozinho, gente, é muito mais difícil. E às vezes a gente nem consegue mesmo, a gente precisa de profissionais para nos ajudar. E muitas vezes a gente fica com crença limitante, né? De falar assim, ah não, mas eu vou, isso é supérfluo, eu não vou atrás disso. Mas a partir do momento que eu busco ajuda, que eu me descubro, que eu sei como eu funciono, o que faz bem pra mim e o que não faz bem, gente, isso vai levar assim pra vida toda, vocês vão ter uma plenitude muito maior. Então eu agradeço vocês por estarem aqui no vídeo até o final, se inscreva no canal e também no meu Instagram aqui no @CrisGarciaDaSilva. Espero vocês lá, tá bom? Beijos, tchau, tchau!